Amém. Então, tá com papel e caneta na mão, pessoal? Pra gente começar? Nós vamos começar por Marcos, capítulo 5. Qualquer coisa, se não estiver me ouvindo, pode escrever também aqui no chat. Ou sua pergunta, pode escrever aqui no chat. E se não estiver me ouvindo, me avisa aqui também, que aí eu paro aqui e vejo o que está acontecendo. Ok? Então vamos para Marcos, capítulo 5. Hoje nós vamos iniciar com Marcos, capítulo 5. Nós temos algumas revelações para estarmos estudando. Os irmãos preferem que eu coloque aqui no compartilhamento de tela, ou vocês estão com a Bíblia aí? Deixa eu ligar o microfone de vocês. Então vamos ler. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Vai marcando com a sua Bíblia aí, essas palavras-chave, espírito imundo, são palavras-chave de revelação, palavra-chave de revelação bíblica. Então vai marcando aí na sua Bíblia. Tinha um espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém podia amansar. E andava de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Marca essa palavra também, correu e adorou. Uma chave de revelação. O que significa adorar? Adorar significa prostrar, encurvar. Então, esse homem endemoniado, ele veio até Jesus e encurvou. Então, ele encurvou diante de Jesus e, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Que demônio audacioso, né? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Pelo amor de Deus, não me atormentes. Ou seja, usando o nome de Deus. Você vê que demônio, irmãos, eles usam o nome de Deus. Demônio folgado, né? Então, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, essa é outra revelação, sai deste homem espírito imundo. Porque lhe dizia, sai deste homem espírito imundo. Na primeira percepção, nós entendemos que esse homem veio dos sepulcros até Jesus por vontade própria. Mas ele não veio por vontade própria. Jesus provocou a manifestação nele. No versículo 8, porque lhe dizia, quando Jesus chegou na terra, ele diz, sai deste homem espírito imundo. Então a percepção que nós temos é que veio um espírito maligno sozinho. Mas não foi assim. Jesus induziu a manifestação. Por quê? Porque como nós lemos lá em João 3, verso 20, o espírito maligno, ele não manifesta. Então, o espírito maligno, ele não vem para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam examinadas e reprovadas. Consegue entender? Tudo certo, pessoal? Então, Jesus provocou a manifestação. Porque diabo, ele não vem para a luz. E você, irmãos, é luz. O Espírito de Deus está em você. Você vê que Jesus, quando ele sai do barco, ele fala, espírito imundo sai dele. E, aparentemente, o demônio desobedeceu. Aparentemente. Porque Jesus mandou o demônio sair e ele veio. Jesus ficou tão impressionado que ele vai perguntar, qual é o seu nome? Quem é você que ousa me desobedecer? Qual é o seu nome? Então Jesus ficou tão impressionado com a desobediência do demônio que ele perguntou isso. E ele vai dizer, Legião é o meu nome. Legião é o meu nome. Porque somos muitos. O que nós entendemos aqui? Que o diabo é extremamente legalista. Ele vai se apegar ao pé da letra das palavras que você fala. Então, irmãos,
por mais que você fale palavras no singular, se tiver muitos, não sai todos. Só sai o primeiro da frente. Porque Jesus, quando ele saiu do barco, ele disse, sai dele, sai o espírito imundo. E saiu o primeiro. E quando Jesus fez a pergunta, viu tanto que é importante você saber, é importante você entender, você perguntar, para que você entenda o que está acontecendo? Se Jesus não perguntasse, ele não saberia o que estava acontecendo. Então ele vai perguntar qual é o seu nome. 6.000 demônios tinha naquele homem. E o primeiro da frente saiu. Os outros ficaram. E os outros vieram até Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, não me atormente. Em outra versão vai falar assim, conjuro-te que não me mande para o abismo. Então o abismo é o lugar dos demônios. Eles ficam presos. Você tem que saber isso. Eles ficam presos lá. Então toda vez que aparecer algum espírito maligno, você tem que mandar amarrar e lançar no abismo. Amarrar ele, tirar as forças dele. Porque eles têm espada, eles têm machado. Então a força dele tem que ser tirada. Então, irmãos, não fique com medo. Os anjos de Deus é muito mais do que os anjos caídos. Amém, irmãos? Qualquer dúvida pode perguntar aqui no chat, tá? Que eu vou estar respondendo. Aí. Então, primeira coisa, Satanás é legalista. Vai anotando isso. Ele é legalista. Ele vai se apegar ao pé da letra que você diz. Então, muitas vezes você vai ter que ordenar no plural. Espíritos malignos que estão me atacando, que estão andando aqui dentro de casa. Eu ordeno, em nome de Jesus, vem para a luz. Quando você ordenar vem para a luz, você já diz, está amarrado em nome de Jesus, perde suas forças. Então vem para a luz, está amarrado em nome de Jesus, perde suas forças. E o anjo de Deus, que está do seu lado, o anjo que acampa ao seu redor, não vai pensando que o anjo que acampa ao seu redor, ele está fazendo uma barraca ali, não. Ele montou uma barraca ali e está deitado tranquilamente. Ele não está fazendo isso. O que significa acampar? Você está falando do contexto de guerra, um acampamento. Ou seja, quando o anjo do Senhor acampa ao seu redor, ele está à disposição da guerra. Ele está com a espada desembanhada a teu favor. Ele acampa ao seu redor e os livra. Então o anjo de Deus está ao seu redor para te livrar. Ele está ao seu redor para te ajudar. E cada um de nós temos no mínimo os 2 anjos. O crente mais fraquinho, irmãos. O crente que é mais descompromissado. O que não tem muito compromisso. Ele tem no mínimo 2 anjos. Por que ele tem no mínimo 2 anjos? Porque os anjos de Deus, eles estão o tempo todo entregando relatório. Então um tem que ficar e o outro tem que ir até o céu e entregar relatório da sua vida. Então eles vão até o céu e entregam relatórios sobre a sua vida. E um fica para te guardar. Isso é, no mínimo, aquele que é o mais desleixado. E você que é compromissado. E você que tem comunhão com o Espírito Santo. Jesus vai dizer, se eu pedisse ao Pai agora 12 legiões de anjos, eles estariam aqui. 12 legiões de anjos, irmãos, é muita coisa. É muita coisa. Então você não está desassistido. Você não está desassistida. Tem anjos de Deus ao seu redor. Quando você vai dormir, os anjos de Deus estão lá intercedendo por você. Os anjos de Deus estão lá orando por você. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus enquanto dormem. Você está sendo cuidado por Deus enquanto você está dormindo. Você não está desassistido. Você não está desassistida. Deus está cuidando de você e diz mais, e acrescenta aos seus. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você, está acrescentando na sua vida, está cuidando de você. Então isso é tão importante, irmãos, nós entendemos isso, que o anjo do Senhor, eles ministram sobre a sua vida, eles ministram aquilo que Deus ordena, que vem direto do trono de Deus para a sua vida. Então você está dormindo e eles estão fazendo a obra. E ele sai só depois que faz a obra.
Quem está compreendendo? Vai dizendo aqui no comentário, vai levantando a mão, que eu vou vendo. Glória a Deus. Então, no mínimo 2 anjos. Vamos ler Mateus 18 e 10. Vou mostrar para os irmãos, eu vou compartilhar minha tela aqui. Consegue ver? Mateus 18 e 10 vai dizer: Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. Quem são esses pequeninos? Esses pequeninos são nós. É você. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus. Não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Observe, está no plural, os seus anjos. Então, não é só um anjo que você tem. Não é só um anjo da guarda. A palavra vai dizer os seus anjos. Ou seja, no mínimo 2 anjos você tem. Na verdade, aqueles mais descompromissados, né? Porque você que é compromissado com a palavra, com o estudo de Deus, com a obra de Deus, Deus envia muitos anjos. Porque você vai se tornando importante no mundo espiritual. E conhecido no mundo espiritual. E quanto mais você é conhecido no mundo espiritual, mais Deus envia anjos para trabalhar ao seu favor. Quem está compreendendo, irmãos? Então não tenha medo, porque Deus está o tempo todo trabalhando a seu favor. Você não está desassistido, Deus está olhando para você. E Deus envia anjos para te guardar todos os dias. Quem está compreendendo? Tudo certo? Amém, glória a Deus. O que são anjos? Anjos são espíritos ministradores. Eles são ordenados, enviados. Eles são enviados para servir aqueles que hão de dar a salvação. Vamos ver Hebreus 1,14? Vou compartilhar minha tela. Estão conseguindo ver, pessoal? 1,14. Vai dizer: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Ou seja, eles são espíritos ministradores, eles estão ministrando na sua vida. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos de Deus são enviados para servir você que tem a salvação. Vou colocar outra versão aqui. Vou colocar a versão... Essa versão aqui, ó, linguagem de hoje. Vamos ver. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Quem nasceu no lar cristão aqui? Alguém nasceu no lar cristão? Outros converteram depois de algum tempo, né? Não é isso? Tem muitas pessoas que converteram depois de algum tempo. E olha o que o texto vai dizer. Que ele já enviou anjos para te ajudar antes de você se converter. Antes de você chegar até Cristo, Deus já cuidava de você. Olha como o texto diz, que hão de herdar a salvação, nem herdou a salvação ainda. Imagina você que já herdou a salvação. Se até aqueles que não têm a salvação ainda, Deus envia anjos, porque a sua salvação começa com a presciência de Deus, começa com Deus te conhecendo. E quando Deus te conheceu, ele já envia anjos quando você nasce, mesmo se você não recebeu a Cristo. Mesmo que a pessoa vai receber a Cristo lá nos seus 20 anos. Vamos mostrar o texto de novo? Compartilhar a tela. Olha o texto. Todos eles são espíritos que servem a Deus. São espíritos ministradores que servem a Deus. Ou seja, Deus envia eles para ministrar sobre a sua vida, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. É forte, né, irmãos? Deus cuidava de você quando você ainda não era cristã. Quando você ainda não tinha salvação, Deus ainda cuidava de você. Deus já tinha enviado anjos, porque ele sabia que você ia se converter.
Imagina agora você que é salva, você que está em Cristo Jesus. Se antes, quando você não estava em Cristo Jesus, ele já cuidava de você, imagina agora que você já tem Cristo na sua vida. Os anjos de Deus estão ao seu redor. Os anjos de Deus estão com a espada desembainhada ao seu redor, para te proteger e para te livrar. Quem crê nisso? Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. O verdadeiro amor, irmãos, lança fora todo medo. São mais o que estão por nós do que contra nós. O amor de Deus é tão grande por você que ele é capaz de fazer qualquer coisa para te proteger. E os seus anjos estão disponíveis o tempo todo para batalhar ao seu favor. Muitas das vezes é que nós não acreditamos. Os cristãos têm medo de anjo, né? Tem medo de falar com anjo. Mas o anjo, irmão, está aí para te auxiliar. Imagina o apóstolo Paulo tivesse medo de falar com anjo. Imagina se o apóstolo João tivesse medo de falar com anjo. Nós não teríamos, por exemplo, o Apocalipse. Imagina Moisés tivesse medo de falar com anjo. São cerca de 66 aparições, mais de 60 aparições, melhor dizendo, no Antigo Testamento de anjos, e mais de 100 aparições no Novo Testamento. Olha a diferença. No Novo Testamento tem mais aparições de anjos do que no Antigo Testamento. Então, não é errado você se relacionar com os anjos de Deus. Não é errado você dar ordem aos anjos de Deus, porque você está vestido de Cristo. Cristo está na sua vida e eles te obedecem por causa de Cristo estar na sua vida. O poder de Deus está na sua vida. Quem é Mateus na fila do pão? Quem é minha vida? É Cristo que eles obedecem, ele vê Cristo em você. Então você está vestida de Cristo, você está vestido de Cristo. E eles obedecem à autoridade que está em Cristo Jesus, que venceu, que é vencedor, que triunfou nos céus e na terra, venceu todo o principado, toda a potestade, todo o domínio, todas as hostes, todos estão debaixo dos seus pés. E você está guardado em Cristo. A sua vida está escondida em Cristo. Se eles for tocar em você, irmãos, ele tem que tocar em Cristo primeiro. E com Cristo não é brincadeira, irmãos. Com Cristo não é brincadeira. Então, a maioria dos crentes tem medo de relacionar com anjo. Por quê? Porque eles morrem de medo de adorar anjo. Quem já morreu de medo de adorar anjo? Eles morrem de medo de adorar anjo, irmãos. Mas você se relaciona com seus irmãos e não adora eles. Você se relaciona com os irmãos da igreja e não adora eles. E vocês estão todos juntos servindo a Cristo. Os anjos, irmãos, a diferença é que eles são espirituais. E os seus irmãos da igreja são físicos. São naturais, homens naturais. Espirituais também. Amém? Então não é porque você relaciona com o anjo que você vai adorar o anjo. Quando o João viu o anjo de luz, um anjo bonito, um anjo alto, sabe o que ele fez? Imediatamente ele prostrou, ele tentou adorar. Sabe o que ele falou, o anjo? Não adore, adore a Deus, porque eu sou teu conservo, junto contigo e com teus irmãos. Ou seja, um anjo de Deus nunca vai permitir que você adore ele. Se permitir que você adore ele, já não é anjo de Deus, é demônio. Amarra e taca fogo. Porque o anjo do Senhor, ele não permite que você adore ele. Então não precisa ter medo. Porque ele está junto com você para adorar a Cristo. Ele está junto para você para servir a Deus. Não foi o texto que nós lemos? Que eles são espíritos ministradores, espíritos que servem a Deus. Da mesma forma que você serve a Deus, um anjo de Deus também serve. Da mesma forma que você louva a Deus, um anjo de Deus também louva. Da mesma forma que você canta, um anjo de Deus também canta. Da mesma forma que você estuda a palavra, um anjo do Senhor também estuda a palavra. E ele aprende mais com você, porque você tem o Espírito Santo, que é a revelação pura dentro de você, do seu espírito. E eles aprendem com você, eles dão glória com você. Quando nós estamos num momento como esse aqui, aprendendo da palavra de Deus, e eles estão dando glória, eles estão louvando, eles estão dedicando tempo,
Eles estão te protegendo. Eles estão com você. Estão aqui para te ajudar. É porque, irmãos, muitas vezes nós focamos mais no que é ruim e no que é bom. Mas são mais os que são bons do que são ruins. São 2/3 de anjos da luz e 1/3 de anjo das trevas. Olha a quantidade de anjos da luz que você tem a seu favor. E eles são enviados para te ajudar. Antes mesmo de você ter recebido a salvação. Então é errado eu dar ordem para o anjo? É arrogância? Será que eu estou sendo arrogante? Não, irmãos, você não está sendo arrogante. Você está reivindicando um direito seu. Porque você é filho. Você tem Cristo. Então não é errado você dar ordem para o anjo. Anjo do Senhor, persegue os meus inimigos, alcance eles e não volte até que eles sejam destruídos. Você tem que usar a palavra de Deus. Isso está em Salmos, né? Salmo 18. Persegui os meus inimigos e alcancei, e não voltei atrás até que estejam destruídos por completo. Use a palavra. Dê ordem ao anjo de Deus. Persiga os meus inimigos e não volte atrás até que eles sejam destruídos. Irmãos, querem ver isso lá em Salmos 18? Vamos ver? Vou estar colocando aqui, só um momentinho. Verso 37. Consegue ver? Amém. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os. O que é atravessar, irmãos? É as espadas dos anjos. Tá? E é Cristo. Cristo está atravessando os inimigos, de sorte que não puderam levantar, caíram. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Ou seja, olha tanto que o demônio é folgado. Clamou até por Deus. No momento de perseguição, quando Cristo está perseguindo eles, irmãos, eles clamam até por Deus. Só que Deus não responde eles. Ao contrário de você, que Deus responde. Qualquer clamor que você clamar a Deus, ele vai te responder, porque você é respondido pela justiça de Cristo. Você não é respondido pela misericórdia de Deus, você é respondido pela justiça de Cristo. Quem clama pela justiça de Cristo é respondido imediatamente. Deus não ouve eles, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. As suas palavras podem muito em seus efeitos. Você tem que declarar palavras proféticas na sua casa. Você tem que declarar palavras proféticas no seu serviço, naquilo que você faz. Você tem que declarar palavras sem medo, porque Cristo vai perseguir os seus inimigos e vai alcançar e não vai voltar atrás até que eles sejam destruídos por completo. E vai ficar debaixo dos pés de Cristo, porque você é protegido. Você é protegida. Não tenha medo. Deus é contigo. Você não está desassistida. Você não está desassistido. Cristo está na sua vida. Amém, irmãos? Rogério, conseguindo falar? Ativa seu microfone. Os irmãos estão conseguindo ativar os microfones? Não sei se eu bloqueei aqui, mas eu permiti aqui que todos ativassem o microfone. Aqui. Agora estava desativado. Agora consegue. Pode ativar, Rogério. Quando você conseguir, aí você me fala. Você pode falar. Então, não precisa ter medo. Você pode dar ordem aos anjos de Deus, tá? Agora deu. Eles vão te ajudar. Agora Eles deu. estão contigo. Pode dar ordem sem medo. Anjo de Deus, persiga meus inimigos. Amarre esse inimigo que está me atacando. Em nome de Jesus. Sai do seu esconderijo, Satanás. E se ele sai do esconderijo, você já fala, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, repreendi. Perde suas forças. Aí o Rogério conseguiu falar. Está amarrado em nome de Jesus. Tem gente que tem medo de dar ordem aos anjos. Mas não tem medo de dar ordem ao Espírito Santo. Quando está lá pregando, fala, Espírito Santo batiza, vem e batiza.
Está dando Glória a ordem ao Deus. Espírito Santo. E por acaso o Espírito Santo é empregado dele? Vem, Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Para Deus você não dá ordem, não. Para Deus você Amém. pede. Para Deus você não dá ordem. É Deus que te dá ordem. Glória a Deus. Mas para Deus você pede. Mas os anjos de Deus você pode dar ordem. Porque eles vão te obedecer porque você está revestido de Cristo. Quem está compreendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você tem a seu favor os anjos do Senhor. E Santo o é o Senhor Espírito Santo Jesus. está dentro de você para te capacitar, para te dar entendimento, para te dar discernimento. Você precisa ter discernimento, irmãos. Tá? Discernimento do que é anjo de Deus, do que é espírito maligno. Se você não tem esse discernimento ainda, peça ao Senhor dons espirituais, discernimento de espíritos. Glória a Deus. Porque tem muita gente, pela falta de conhecimento, fica atribuindo obras de Deus a espíritos malignos, aí blasfema contra o Espírito Santo. Peça discernimento ao Espírito de Deus. E ele vai te ajudar. Tá? Ele vai te ajudar. E ele está ao seu redor. Vamos ler Salmos 34, verso 7. Vou estar compartilhando aqui com os irmãos. 34. 34, verso 7. Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Essas palavras aqui você pode declarar. Você pode declarar: o anjo do Senhor está ao meu redor, Satanás. Perde suas forças. Que não. É uma batalha de espada. Vou abrir aqui, pode perguntar, Deise, tá levantando a mão? Pode perguntar. Você tá sem foto e não tá compartilhando. Não tá compartilhando a tela? Para mim, não. Não. Aqui dá para ver a tela. Tá dando para ver? Eu acho que é a internet, tá? A internet tá um pouco lenta. Todos estão assim? Então, ninguém tá conseguindo me ver? Não, eu tô te vendo. Ah, não, então tá bom. Acho que voltou normal, então. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto não, quero só aprender um pouco. Então tá bom. Vou continuar aqui, irmãos, para nós darmos seguimento, tá? Glória a Deus. Vou desativar o microfone e depois eu ativo. Então vamos lá. Continuar a leitura do texto de Marcos. Então vamos ler. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ou seja, os espíritos malignos são territoriais. Os espíritos malignos, eles são territoriais. Ou seja, se uma pessoa mudar de bairro, os espíritos malignos não vão com essa pessoa. A menos os espíritos familiares, que já vão com essa pessoa desde muito tempo. E vem de pai para filho, então, eles são territoriais. Então, você precisa dar ordem aos anjos de Deus, que eles vão trabalhar ao seu favor. Mas não basta dizer só sai em nome de Jesus? Ah, não posso dizer só sai em nome de Jesus? Não, irmão. Não pode, tá, gente? Não pode dizer só sai em nome de Jesus. Por quê? Porque se sair só em nome de Jesus, ele sai levando tudo que a pessoa tem. Então não pode ser só sai em nome de Jesus. Você precisa ter um tempo. Não é rápido. Você precisa dedicar um tempo. Por quê? Porque o diabo, ele é ladrão. Ele é ladrão, ele é salteador, estranho aos homens e mercenário. Isso que está lá em João 10. Ele é o estranho, ele é o ladrão, salteador e ele é o mercenário. Então, todo contato com o espírito maligno gera algum roubo. Ou seja, se eu mandar só o espírito maligno sair, ele sai levando tudo que a pessoa tem, sai levando as emoções, sai levando a faculdade, sai levando a paz. Então ele rouba. Todo contato com o espírito maligno gerou algum roubo. Então o ladrão, se ele é ladrão, você tem que fazer ele devolver aquilo que ele roubou de você. E ele é salteador por quê? Porque ele te assusta. O assalto é pelo susto. Então ele te intimida, ele gosta de te intimidar.
É a forma que ele te aborda. Você não pode ceder às suas emoções, fragilizar nas suas emoções, porque ele sempre vai tentar te abordar. Mas você tem que ter no seu entendimento que você está com os anjos do Senhor ao seu redor. E ele também é estranho aos homens. Irmãos, não existe nenhum tipo de amizade entre espíritos malignos e os homens. Não existe nenhum tipo de amizade. Ele só finge, ele é só falso. Ele só se passa por bonzinho. O diabo, a Bíblia diz que ele se passa por anjo de luz. Mas ele não é da luz, ele é das trevas. Mas ele, cada dia mais, ele está se especializando em ficar anjo da luz. Enganando a muitos. Ele enganou o mundo inteiro. Então não se deixe enganar. Peça ao Senhor o revestimento do Espírito Santo na sua vida. É o revestimento do Espírito. O que é unção? Unção é um revestimento do Espírito Santo. Que ele te dá poder, autoridade. Peça ao Senhor que ele te revista com o Espírito Santo. Quando você for dormir, quando você estiver indo dormir, ore ao Senhor. Senhor, me revista com o Espírito Santo. Porque isso é a unção. A unção é o revestimento do Espírito de Deus. Tá? Quando você é revestido pelo Espírito Santo, então, quando você vai dormir, Deus ele te entrega os seus inimigos nas suas mãos para você fazer o que você quiser dele. Deus, a parte mais difícil ele já faz, que é te entregar nas suas mãos. A parte mais difícil que ele já faz é confundir os seus inimigos. É desestabilizar eles emocionalmente. Então não pense, irmãos, que o seu inimigo ele vai te atacar, ou ele vai aparecer para você estabilizado emocionalmente. Porque Deus desestabiliza eles emocionalmente. Deus coloca terror neles. Deus coloca confusão neles. Essa é a parte mais difícil, ele já faz. Se Deus está te mostrando, se os seus olhos espirituais estão abertos, porque 99% do povo brasileiro se envolveu com idolatria. Idolatria é um mal terrível, que faz com que as pessoas fiquem atrofiadas e não conseguem ver os inimigos que Deus está entregando nas suas mãos. E por isso eles passam a vida toda sofrendo. Você precisa orar pedindo a Deus, Senhor, desatrofia os meus sentidos espirituais. Assim como você tem sentidos no corpo humano, o seu corpo espiritual também tem sentidos. Seu corpo espiritual cheira, seu corpo espiritual vê, seu corpo espiritual ouve, seu corpo espiritual apalpa. Então, 99% teve envolvimento com idolatria e isso atrofia o seu corpo espiritual. Isso atrapalha você. Nós não podemos ter nenhum tipo de contato com idolatria, nenhum tipo de contato com isso. Todo contato com idolatria gera roubo. Tem crianças que foram apresentadas diante de um sacerdote idólatra, diante de um padre, um sacerdote idólatra, quando era criança, batizado na Igreja Católica Romana. E ali ela foi roubada, desde criança ela foi roubada algo dela. Por isso que ela cresce e não consegue dar certo. Porque foi apresentada a um sacerdote idólatra. O Senhor restitui. O Senhor restitui aquilo que foi roubado na sua vida. Então ele também, ele é mercenário, ou seja, ele trabalha por um pagamento. O diabo ele não trabalha de graça. Ele é interesseiro. Anota isso aí. O diabo ele é interesseiro. Ele tem um pagamento. O que é o mercenário? O mercenário é aquele que faz o seu homicídio, ele faz a sua atrocidade, ele nem conhece a pessoa, mas por causa de um pagamento, de alguém que pagou para ele faz aquilo. O diabo é da mesma coisa. Então saiba que um espírito maligno tem uma fonte. Você precisa dar ordem aos anjos de Deus que está ao seu favor para ir destruir a fonte que alimenta a maldade dele. Quem está compreendendo? Vamos ler Marcos. Quero ler Marcos aqui com os irmãos. Vou pegar minha Bíblia aqui. Marcos capítulo 3, verso de número 27. Você está com sua Bíblia aí? Ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear-lhe completamente os bens, se primeiro não amarrar o homem forte. Está dessa forma na sua versão? Se primeiro não amarrar o homem forte. E então lhe saqueará completamente a casa.
Olha como essa versão vai dizer. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e saquear-lhe completamente os bens, se primeiro não amarrar o homem forte. Esse homem forte é o diabo. Então, na autoridade do nome de Jesus, está amarrado. Pegue suas forças. E devolva o que você me roubou. Vai confessando. Vai confessando e devolva o que você me roubou. E então saqueará completamente a casa. Completamente, irmãos. O diabo tem que tirar dele o que ele roubou de você. Imagina que acontece uma situação que entrou um ladrão na sua casa e aí você chamou o policial. Aí o policial veio, pegou o ladrão. Aí você foi lá e perguntou para ele, pro ladrão, o que você roubou? Ele vai dizer assim, roubei nada não, senhor. Roubei nada não. Mas aí o que o policial faz? Senhora, aguarda um pouquinho ali fora. Aguarda um pouquinho que eu vou falar com ele aqui. Aí o policial... Aí o que o policial faz? Dá um sacode nele. Ou seja, a experiência faz com que você entenda e você não seja enganado. Dá um sacode nele. E aí vai aparecer na joia, vai aparecer num relógio. Tá tudo ali na roupa dele. Tudo escondido. Mas por causa da experiência do policial, ele sabe tirar aquilo que foi roubado. Então, antes de qualquer coisa, já anota isso aí, antes de qualquer coisa de libertação, você precisa adquirir experiência. Como que você adquire experiência? Você adquire experiência estudando a palavra de Deus. E pondo em prática. Tá? É pondo em prática, irmãos. Então você tem que colocar em prática. Você não pode duvidar. Você tem que pôr em prática. É a prática que faz você adquirir experiência. Lá em Hebreus 5 vai dizer, em costume da prática, eles são amadurecidos. São crentes amadurecidos pela prática. Então você tem que colocar em prática. Então adquira a experiência, aprende primeiro, passo a passo, aprende primeiro como deve ser feito, e então você começa a colocar em prática. E você vai ver a sua vida transformar. Você vai ver a sua vida melhorar. Então não fique na dúvida. Não fique na dúvida, achando que não é demônio, às vezes você acha que não é espiritual. Se não for espiritual, se você estiver enfrentando um problema, e se não for espiritual, você vai tratar com os meios naturais. Mas se for espiritual, você não foi negligente, você declarou luz. Porque se for espiritual, Deus vai revelar, e Deus vai entregar os inimigos nas suas mãos, para você fazer o que você quiser. Então, se você estiver enfrentando um problema, declare luz, para que Deus possa revelar, se for espiritual. Se não for espiritual, você vai tratar por meios naturais. Mas pelo menos você não foi negligente. Então não trate todas as coisas como naturais. Trate elas primeiro como espirituais. Se não for espiritual, a oração não faz mal. Não tem contra-reivindicação. O importante é que você não foi negligente. Nesses dias, peço aos irmãos que comece a tirar um período de oração. De 10 a 15 minutos, comece a tirar os períodos de oração. Se não conseguir 10 minutos, pelo menos tira um período de oração. Por quê? Por causa da incredulidade que muitas vezes vem na nossa mente. Da incredulidade que vem no nosso coração. Do inimigo que fica colocando dúvidas. As dúvidas, você vai sendo tirado através da oração. Comece a tirar um período de oração, 5 minutos. Se não conseguir 5 minutos, tira um pouco menos. Se conseguir, melhor ainda, um pouco mais. Comece a dedicar todos os dias um costume na oração. Irmão, você vai ver que sua vida vai mudar completamente. Você vai ver que sua vida vai começar a mudar completamente. Deus vai começar a trazer luz, coisas que estavam ocultas, e que você vai começar a orar de forma certa. Se tiver algum problema na sua vida, Deus vai trazer a luz. Porque às vezes não é espírito maligno, irmãos. Às vezes pode ser uma mácula. A luz não serve só para revelar os espíritos malignos. A luz serve para revelar máculas, mágoas antigas, falta de perdão,
Tudo isso está atrapalhando a sua vida e o seu processo de crescimento. E na oração, você vai começar a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, traz à luz aquilo que me impede de prosperar, aquilo que me impede de estar fazendo o reino do Senhor, estar no reino de Deus, fazendo a obra de Deus. E começa a orar nesse intuito de trazer à luz aquilo que está escondido e o Espírito Santo vai te revelar. Tem muita gente, irmãos, que tem mácula no corpo. O que é uma mácula? É uma mancha no seu corpo espiritual. Você tem um corpo espiritual. Quando você machuca, não fica uma mancha, não fica uma marca no seu corpo natural? Da mesma forma, o seu corpo espiritual pode ter máculas, manchas. E Deus está querendo limpar. E como que vai limpar? Através da oração. Aí sabe o que vai acontecer na oração? Deus vai te conduzir aquilo que Ele deseja. Deus vai te conduzir, Deus vai te mostrar o que está atrapalhando a sua vida. Porque muitas vezes a gente leva só para o lado dos demônios. Os demônios estão ali atrapalhando também. Mas tem outros problemas na libertação que é envolvido. Não é só espírito maligno. Pode ser uma mancha no seu corpo espiritual. Então, por exemplo, as mulheres, elas adquirem, as mulheres que é lascivas, elas adquirem bastante mancha espiritual no seu corpo. Manchas, máculas no seu corpo. Por quê? Porque no interior do seu coração, elas gostam de ser desejadas. E por ela ser desejada por alguém, por um homem, isso gera uma mácula no corpo espiritual dela. Então, toda mulher que gosta de ser desejada e que anda de forma irreverente, ela está sendo maculada por homens carnais. Não sei se você sabia disso. Está gerando manchas no corpo espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher deve andar recatada. O que é isso? É andar de forma modesta, para que ela não seja maculada. Ah, Mateus, mas eu não tenho culpa. Eu estou falando da questão da que é lasciva, que gosta de ser desejada. Isso vai trazendo manchas espirituais. E isso precisa de uma libertação. Os muçulmanos entenderam isso. Não é da forma que eles entenderam lá, que a mulher anda vestida até a cabeça, né? Não é daquela forma. Então é isso. Então o que nós aprendemos hoje? Na aula que vem nós vamos continuar. Mas o que nós aprendemos hoje? Hoje, você aprendeu que os anjos do Senhor estão ao seu redor. Você aprendeu hoje que você não está desassistida. Você aprendeu hoje que o Senhor ministra sobre a sua vida. E que Ele envia anjos para te guardar. E que Ele envia anjos para te proteger. Então você não está desassistida. Deus está contigo. Por onde você andar, você está escondida em Cristo. Você está escondido em Cristo Jesus. A sua vida está guardada em Cristo Jesus. Então isso você aprendeu hoje. E não tenha medo de dar ordem aos anjos do Senhor que está ao seu redor. Não tenha medo de pedir aos anjos do Senhor para te proteger enquanto você está dormindo. Diga assim: anjo do Senhor, me proteja enquanto eu estiver dormindo. O pastor José da Cruz quer fazer uma pergunta. Pode ativar o microfone, pai. Tem que ativar o microfone aí. O senhor clica nesse microfone que está desativado. Você ia perguntar algo, Rogério? Não. Só que é que eu tô... Pode perguntar, pastor. Oi, não perguntar nada, não, só tá dando a mão aqui pro Rogério. Eu tô em pé vigiando meu cachorro. Tô vigiando o cachorrinho. Glória a Deus. Então tá bom, irmãos. E Foi bem. dedicação na oração. Dedicação na oração, irmãos. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar completamente a sua vida. Pede a Deus, começa a orar. Pedindo a Deus, Senhor, traz a luz. Revela o que está escondido. Revela aquilo que eu não consigo ver, mas o Senhor consegue enxergar. Eu sei que o Senhor envia anjos que te servem. E que servem a nós também, que estamos juntos nessa caminhada. Eu sei que eu não estou desassistido. Eu sei que eu não estou desassistida. Eu sei que o Senhor está me vendo e me enviando anjos para me ajudar. Mesmo antes de eu receber a salvação. Mesmo antes de eu ser salva.
o Senhor já enviava anjos. Olha que poderoso esse texto de Hebreus capítulo 1. Depois os irmãos dão uma lida lá. Eles são enviados para aqueles que vão receber a salvação. Imagina você que já tem a salvação. Imagina você que já está em Cristo. Irmãos, Deus é poderoso para te guardar. Deus vai perseguir os seus inimigos. Eu estou aqui como um profeta do Senhor. Deus vai perseguir os seus inimigos, vai alcançar os seus inimigos e vai destruí-los por completo. Não tenha medo, porque o Senhor envia anjos para te guardar. Ele envia anjos para te proteger. E ele persegue. Está em Salmo 18. Leia também Salmo 18. Salmo 18, 37. Leia lá. E use isso como uma espada. A Bíblia, irmãos, a gente tem que usar como uma espada. Jesus lá no deserto, sabe como que ele venceu Satanás? Usando a espada. Espada do Espírito. É assim que você vence Satanás. É assim que você vence o inimigo. Usando a espada, usando a palavra de Deus. Leia Salmo 18 que você vai ver. Leia Salmo 18. Amém, irmão? Quem está compreendendo? Então você não está desassistido, Deus está contigo. E eu declaro que seus inimigos vão cair por terra. Eu declaro que você vai ser vitorioso. Você já é mais do que vitoriosa. Você é mais do que vencedor. Deus está contigo. Você está escondido em Cristo. Os inimigos tremem diante de Deus. Quando o povo ia entrar na terra prometida, sabe o que Deus fez com os inimigos dele? Do povo de Israel? Colocou terror neles. Então, mais forte é o reino de Deus. Deus confunde os seus inimigos. Seus inimigos que são desequilibrados. O inimigo que tem que ter medo de você, não é você que tem que ter medo do inimigo, não. Deus agora, nesse momento, está confundido. Eu vou declarando agora. Que o Senhor possa confundir os teus inimigos. Que o Senhor possa confundir aqueles que te perseguem. Que o Senhor possa confundir os espíritos malignos que têm atacado a sua família. Que o Senhor possa confundir, destronar eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles vão perdendo as forças, que eles vão sendo amarrados pelos anjos que estão ao seu redor. Que eles vão sendo amarrados e levados para o abismo. Mas antes vão devolver tudo que te roubou. Antes eles vão devolver tudo que te roubou. Nada vai ficar nas mãos deles. A sua família vai dar certo, você vai dar certo, você vai ser próspero. Toda enfermidade vai ter que ir embora da sua casa. Toda enfermidade, toda doença vai ter que ir embora da sua casa. Porque o Senhor é poderoso para te guardar. Porque quem está por você é poderoso. Então eu declaro em nome de Jesus que a incredulidade vai embora. A falta de fé vai embora. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. É na oração que você vai fazer esse tipo de petição ao Senhor. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha fraqueza. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu creio na tua palavra. Use a palavra do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor é poderosa para te salvar. A palavra do Senhor é poderosa para te guardar. Ele é a própria palavra. A espada do Espírito é o próprio Cristo. Quem crê? Quem recebe? Recebe essa palavra no seu coração. Recebe, porque Deus vai entrar com providência na sua casa. Deus vai entrar com providência na sua vida. E você não está fazendo esse curso aqui por acaso. Deus te viu no momento que você estava clamando, no momento que você estava aflita, no momento que você estava aflito. Deus te viu. E é por isso que Ele te enviou. É por isso que Ele te mostrou. Isso aqui é uma luz do Senhor. É uma luz do Senhor para a sua vida. No momento que você estava amargurada, no momento que você estava amargurado, Deus te viu e Ele providenciou. Ele providenciou esse momento aqui para você. Então creia nisso, porque Deus está cuidando de você, está providenciando. Está providenciando tudo que você precisa. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você não foi feito para ser preso. Você foi feito para estar em liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Eu deixo essa palavra. Nós vamos voltar na quinta-feira. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Patrícia. Tá? Sua filha, a Alana, do Iago também. Deus abençoe a vida de vocês todos. Do presbítero Milton. Deus abençoe. O Senhor possa recompensar grandemente. Thaísa também. Deus abençoe sua vida, Thaísa. Sua família. A irmã Tamires. O irmão Ronaldo. O Isaac.
o Thaleson, né, o Wesley, possa abençoar a sua família. Né? Você também não está aqui por acaso, Thaís. Deus está cuidando da sua família. Deus tem entrado com providência na sua família. Tá? O anjo do Senhor acampa ao seu redor. O anjo do Senhor está aí na sua casa. Está cuidando de vocês aí. Deus abençoe sua vida, Rogério. Você está aqui. Deus te abençoe. Meu pai também está aqui. A Deise também está ali junto. Minha mãe. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Podemos finalizar? Dá um ok aqui se podemos finalizar. Amém? Eu quero pedir para meu pai para estar orando. Pode orar? Pode sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradeço a Ti, ó Deus, por este momento que o Senhor nos concede para nós juntos aprendermos mais e mais sobre os passos da libertação por intermédio da Sua palavra. Obrigado, Senhor. Cada irmão, cada pessoa que neste momento fez parte desse estudo, que o Senhor agracie com suas bondades, com a sua graça maravilhosa. Abençoa o professor Mateus, em nome de Jesus, capacitando ele cada dia mais, em nome do Senhor, para a tua glória. Amém. Amém, irmãos. Um abraço. Até quinta-feira. Deus abençoe vocês. Estaremos aqui reunidos, se Deus quiser, na quinta-feira. Um abraço. Tchau, Amém. com Deus.